E aí, pessoal? Hoje nós vamos retomar um conceito super importante nos bancos de dados, que são os relacionamentos, para que a gente possa entender melhor e aí, logicamente, utilizar melhor os bancos de dados nos cenários nos quais nós desenvolvemos. Praticamente 100% dos sistemas desenvolvidos vão utilizar algum tipo de banco de dados. Pode não ser necessariamente um banco de dados relacional, mas vai ter bancos de dados para guardar e recuperar as informações. E muitos desses bancos de dados, eles são relacionais. Por quê? Porque no nosso dia a dia ali, nas operações mais comuns, a gente trata muito desse tipo de coisa. Uma informação que se relaciona com outra e que depois a gente recupera para fazer relatórios, coisas do tipo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, onde eu dou conceitos mais gerais sobre bancos de dados, eu vou deixar linkado aqui. E ali eu falo um pouco de relacionamento, mas aqui eu vou me aprofundar um pouco mais. Então a gente começa aqui com relacionamento que, ao meu ver, é o mais comum, que é o um para muitos. Nós vemos aqui um caso simples, funcionários e dependentes. Depois eu vou dar alguns outros exemplos, podem ficar tranquilos. Então a gente tem aqui o funcionário. Um funcionário, ele entra na empresa, ele ganha ali um ID, um nome, a data de nascimento, e na hora que a gente vai registrar ele, nós vamos pegar os dependentes, geralmente os filhos dele. E aí esse funcionário, ele pode ser que ele não tenha nenhum dependente, pode ser que ele tenha um dependente, ou pode ser que ele tenha N independente, 2, 3, 4 filhos independentes. Por isso que a gente utiliza a notação 1 para N. Também é comum a gente encontrar um asterisco aqui. Seria 1 para muitos, seria isso que significa. E aqui também a gente pega dois conceitos muito importantes nos relacionamentos, que é a chave primária. Esse ID, ou ID, ou identificador, ele é alguma coisa, em geral um número, mas pode ser algum outro tipo de coisa, mas tem que ser uma informação que não se repete. Nesse nosso caso aqui, seria uma tabela de funcionários, onde jamais poderíamos ter dois funcionários com o mesmo ID. Então, o ID é a chave primária, é o que identifica cada um desses registros. Agora vamos para um outro conceito, o conceito de chave estrangeira. Nós estamos aqui na tabela de dependentes. Como nós já vimos, a tabela de dependentes ela tem um relacionamento com a tabela de funcionários, onde cada dependente precisa ter um funcionário vinculado a ele. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso vir até essa tabela e colocar o filho de um funcionário sem que esse funcionário esteja cadastrado, não faz sentido. Por isso, ao incluir o dependente vai ganhar um ID próprio, um número específico para ele, para que a gente possa identificá-lo, e automaticamente eu preciso falar, olha, esse dependente, ele é do funcionário 1, 2, o que quer que seja. Aí eu dou o ID desse funcionário. Nesse momento, o ID do funcionário, ele é uma chave estrangeira. Ele é uma chave estrangeira dentro da tabela de dependentes. Por que estrangeira? Porque a origem desse número está vindo da tabela funcionário. Então, na tabela funcionário, o ID dele é chave primária, e na tabela dependentes, o ID funcionário é chave estrangeira. Outro ponto importante é que, pela regra do nosso negócio aqui, onde um funcionário pode ter 0 ou N dependentes, a chave estrangeira pode acontecer mais de uma vez. Eu posso ter o filho A e vai ter o meu ID, digamos que eu seja o ID 1 dessa empresa. Então, vai constar lá o nome do meu filho, filho 1 do Milton. O ID ele vai ter um ID próprio, independente com o número, e o ID funcionário dele vai ser o meu ID da tabela funcionária. Então eu sou o Milton aqui, ID 1. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, quantos filhos eu tiver, e sempre no ID funcionário vai ter o meu número de ID. Vamos pensar agora em alguns cenários. E como tudo, depende do cenário no qual você está desenvolvendo o sistema. Vai ficar mais claro agora. Imagine só que eu sou funcionário numa determinada empresa, eu entrei numa determinada empresa e lá tinha um cargo que era meio período. Então eu trabalho só no período da manhã. E eu entrei lá e fui registrado aqui. Então o nome Milton, data de nascimento, a minha data de nascimento e o ID, vamos dizer que eu recebi um ID 100. Dali a um tempo, abre uma outra vaga num turno da noite, por exemplo. E eu consigo esse cargo. Mas eu não deixei o meu cargo anterior. Então, nesse momento, eu posso ser contratado com um novo contrato mesmo, nesse turno da noite. Quando forem me colocar na tabela funcionário, pela nossa regra de negócio, eu vou ganhar um novo registro. Então, lá onde eu era Milton 100, vamos dizer, Milton, ID 100,
no cargo da manhã. Agora eu vou ser o Milton, a minha data de nascimento e um novo ID que automaticamente eu vou ganhar. Vamos dizer que já contrataram 99 pessoas e agora eu sou o ID 200. Então, nesse momento eu tenho dois registros. Eu tenho o registro do período da manhã, no qual eu sou o ID 100, e no período da noite, no qual eu sou o número 200. E aí minha folha de pagamento, os meus registros, em qual cargo que eu tô, coisa do tipo férias, vai ser tudo nesse novo ID. Então, nesse ID 200. Então, eu vou ter as minhas propriedades, vamos dizer assim, o meu tempo de serviço do ID 100 e agora o meu tempo de serviço do ID 200. Independente, cadastrar tudo de novo. Poderia ser de outra forma? Poderia, mas aí muda a modelagem do banco de dados. Vamos dizer que eu só aceitaria um único registro. Então, eu teria que ter funcionário aqui e teria que ter outras tabelas cuidando disso para saber, olha, esse funcionário ele pode ter N cargos. Mas não é isso que a gente entrou aqui. São só cenários para que vocês possam se acostumar com esse um para muitos. Mais alguns exemplos: cliente e os pedidos, ou seja, cada cliente pode ter N pedidos, como por exemplo você comprando na Amazon, você pode ter 0 pedidos, ou 1, ou 2, ou 3, infinitos. Classes, vamos dizer que a gente tem a classe 01 de programação C#. Dentro dessa classe tem 30 alunos. Uma classe, N alunos. Aí uma outra classe. Não pode ter a mesma classe, vamos dizer assim. Classe eu estou dizendo aqui como se fosse uma sala de aula. Nem que a gente tenha o mesmo curso de C#, mas aí vai ser a turma 2, vamos dizer assim. Então é a classe 2 C#, onde temos outros alunos. Cada classe é diferente uma da outra, então é uma classe cada uma, mas cada classe dessa, N alunos. Outro exemplo aqui, a gente está modelando, vamos dizer que, sei lá, uma questão de censo. A gente colocou casa, onde cada casa é individual. Meu endereço, seu endereço, ou vamos dizer, mesmo que você mora num prédio, cada prédio vai ter o seu apartamento. Então vamos dizer que a gente está fazendo um cadastro ali para a prefeitura de cada residência, cada casa, foi assim que eu chamei. Poderia ser residência, para incluir apartamento, etc. E aí cada uma casa específica, uma tem que ser diferente da outra, tem N moradores. Ou 0, vamos dizer que seja um imóvel que ninguém mora, ou N moradores. Então esse é o cenário 1 para muitos. Esse é o cenário que em geral você vai encontrar. Vamos dizer que é muito comum um relacionamento ele ser 1 para muitos. Mas nós podemos ter o relacionamento 1 para 1. O relacionamento 1 para 1, em geral, é quando você está destrinchando, você está dividindo o cadastro em outras partes, aí por uma questão de regra de negócio. A rigor, eu poderia pegar essas duas tabelas e juntar em uma só, tudo na tabela funcionário. E aí eu explico para vocês. Funcionário, a mesma coisa do exemplo anterior, então ele tem um identificador, nome e data de nascimento, ele é um só, mas aqui nós tivemos por uma convenção interna criar a tabela documentos, no qual a gente vai colocar o CPF e o RG dele, deste funcionário. Obviamente, um funcionário só pode ter um CPF e um RG. Então essa tabela fica 1 para 1. Eu não posso ter o mesmo funcionário, ter 2 CPFs. Isso não é permitido. Então, neste caso, a gente tem um relacionamento 1 para 1. Como eu disse, eu poderia simplesmente retirar esse CPF e RG e colocar aqui no funcionário. Ser mais 2 campos. Mas, pela modelagem, aí tudo é uma questão de cenário. Pode ser que no lugar onde você está desenvolvendo o seu sistema, nem todo mundo vai ter CPF e RG. Ao invés de deixar aqui na primeira tabela, você cria uma outra. E só vai ter registro aqui nos documentos, no caso, quem tiver CPF e RG. Lógico, isso é um exemplo muito legal para funcionário, porque todo funcionário precisa de CPF e RG. Mas você pode pensar num caso aí onde, por exemplo, você tem clientes e tem clientes VIP. E aí o cliente VIP, ele vai ter um código, vamos dizer assim, de VIP ou outras coisas. Por exemplo, data de ingresso como VIP. E aí você teria aqui cliente e aqui do outro lado você teria o VIP, por exemplo. E aí você teria o ID do cliente e a data que ele se tornou VIP, o código de cliente VIP, coisa do tipo. Eu tenho outros exemplos aqui, como gerente de departamento. Digamos que você tem um cadastro de gerentes e cada gerente só pode gerenciar um departamento. Você pode fazer uma modelagem dessa. Você pode ter estudante em matrícula, onde você vai ter os dados do estudante mais como pessoa física, vamos dizer assim, de um lado, e os dados da matrícula em outro, o número da matrícula, a data que ele fez a matrícula, qual é o curso, coisa do tipo. Como eu disse antes,
é uma questão de escolha de modelagem, como que eu quero que o meu banco seja. Temos aqui cliente e sua habilitação, no caso habilitação CNH, né? Eu posso ter uma tabela de clientes e uma outra tabela para quem tiver CNH, eu vou ali e preencho. Posso ter também uma questão de produto e estoque. Então digamos que eu tenho a caneta. Esse tipo de caneta eu só posso ter um registro dele no estoque, porque senão fica bagunçado. E toda caneta do mesmo tipo, vamos dizer assim, que entra, eu registro na mesma linha ali no estoque. Então nesse estoque eu só posso ter um registro de cada produto. O que vai mudar é aumentar ou diminuir a quantidade ali de acordo com o que eu vou comprando mais ou usando. E o que, em geral, confunde muita gente, o relacionamento muitos para muitos. O muitos para muitos seriam exatamente o que o nome diz, quando eu tenho muitas coisas na tabela principal e muitos relacionamentos para ele. Vamos pegar o exemplo aqui do funcionário de novo. Então a gente tem aqui um funcionário e temos aqui o cadastro de equipe. No nosso cenário aqui, o mesmo funcionário pode participar de várias equipes e uma equipe pode ter vários funcionários. Por exemplo, vamos pensar como nós programadores. Vamos dizer que na nossa empresa tem vários times, então eu estou trabalhando no time de desenvolvimento do site e do aplicativo de celular. Então eu estou em dois times. Eu estou no time do site, estou no time do celular. Aí um outro pode estar no time do celular e do teste. E um outro pode estar na equipe do front e de outra coisa. Eu, como funcionário, posso estar participando de várias equipes e cada equipe pode ter N funcionários. No caso de um relacionamento muitos para muitos, a gente precisa de uma tabela de link, uma tabela de conexão. Por quê? Porque se você pensar bem, eu como funcionário, no registro de funcionários, só posso aparecer uma vez. Até aí tá aqui, ó, relacionamento 1 para N, mas cada funcionário só pode existir na tabela funcionário uma vez. A equipe é a mesma coisa. Cada equipe só pode aparecer uma vez. Não dá para eu ter duas equipes da mesma coisa. O que vai fazer a ligação é essa tabela de link aqui, essa tabela de vínculo. Que no caso eu juntei como equipe funcionário por uma simples escolha minha. Poderia ser funcionário equipe, poderia ser qualquer outro nome. Geralmente a gente usa nomes que tem a ver. E o que acontece aqui? A gente coloca, olha, cada junção dessa é formado pelo ID da equipe. Então eu preciso saber, olha, vamos dizer que a gente está registrando aqui um funcionário Milton como equipe website. Então eu teria o ID da equipe website, o ID do funcionário Milton e no nosso caso aqui a data de ingresso. Não precisaria ter, só estou mostrando aqui por questão de exemplo. Eu tenho um registro na equipe 1, por exemplo. E aí eu vou registrar o mesmo funcionário em outra equipe. Vai ter o meu ID repetindo e um ID de uma outra equipe. O que não vai acontecer é ter duas linhas com o mesmo ID de equipe e mesmo ID de funcionário. Por quê? Porque eu não posso estar na mesma equipe duas vezes. Não faz sentido eu estar na equipe de front e eu estar também na equipe de front. Não faz sentido eu ter dois lugares nessa mesma equipe. E dessa forma a gente consegue ter muitos funcionários para muitas equipes. Vou dar mais alguns exemplos para ficar mais claro. Digamos que a gente está fazendo aqui um cartola da vida, algo do tipo. E a gente tem uma tabela de campeonato, uma tabela de time. Pensa, campeonato de futebol, por exemplo. A gente tem Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Paulista, etc. Então, muitos campeonatos para muitos times. Por quê? Porque na Copa do Brasil pode ter, sei lá, o Corinthians, o Flamengo e o Santos. E o Corinthians, o Flamengo e o Santos também estão jogando o Brasileiro. E também estão jogando o Libertadores. Ou só dois estão no Libertadores. Ou um não está. Então, muitos para muitos. Muitos times, muitos campeonatos. E aí temos que ter aquela tabela de vínculo. Vamos pegar o Corinthians, por exemplo. Se o Corinthians está no Paulista, eu preciso ter uma tabela de vínculo dizendo Corinthians está no Paulista. Por quê? Porque outro registro dessa tabela vai ser, por exemplo, Palmeiras no Paulista. E o próprio Corinthians também pode estar. O Corinthians na Copa do Brasil. Então a tabela de vínculo está servindo para isso. Outro exemplo, professores e matérias. Vamos dizer que na nossa faculdade, na nossa escola, um professor possa dar várias matérias. E a mesma matéria pode ser dada por vários professores. Exemplo, pode ser que eu seja um professor de escola e eu dou aula de C# e VB. Mas nós também temos outros professores de C# e outros professores de VB.
Então, na hora de fazer a ligação ali, aquela tabela de vínculo, eu vou colocar Milton. Milton, vamos dizer lá, ID 1. Ele dá aula de VB, que o VB é ID 10. Então, na tabela de vínculo vai ter Milton ID 1, matéria VB 10. E, vamos dizer que eu de novo, Milton ID 1, matéria C#, que é o ID 20. Então, aí tá o vínculo. Muitos para muitos. Muitas matérias, muitos professores. Beleza? Então agora eu vou falar para vocês sobre o que pode acontecer nas atualizações, principalmente ali no momento da exclusão. Mas antes disso, eu peço que se estiver gostando do vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal para receber outros vídeos como esse. E se tiver meio confuso, deixa a pergunta aí embaixo. Eu vou vir aqui te ajudar, alguma outra pessoa também pode ajudar. No primeiro contato pode parecer muito confuso, mas não é tão confuso quanto parece. Volta o vídeo, vê de novo, dá uma pensada nesses exemplos, risca aí, desenha alguma coisa do seu conhecimento. Os meus livros, emprestei para X amigos. E aí você começa a entender os relacionamentos entre eles, tá? Então agora para finalizar, vamos para a parte aqui que coloquei como exclusão. Nós temos 3 tipos de exclusão quando a gente faz esse relacionamento. Nós temos a cascata, o nulo e a restrição. O que é a cascata? Digamos lá que eu tinha feito aquele registro de funcionários e cadastrei os dependentes dele. Vamos chamar o funcionário de pai e os registros dos dependentes de filhos. Se eu apago o pai, automaticamente, se tiver no meu banco de dados marcado para que isso seja em cascata, os filhos apagam. Então, a partir do momento que eu fui lá e apaguei o funcionário Milton, todos os dependentes do Milton foram apagados do sistema. Ou seja, não vai ficar dependentes lá sem um pai. Nesse caso, se eu tivesse apagado o Milton e mantido os dependentes ficariam sem pai. Quem é o pai deste dependente aqui? Não tem lá porque já foi apagado na tabela de funcionário. Isso é ruim? Não necessariamente. Eu não gosto de utilizar, mas você tem que pensar no seu cenário, na sua regra de negócio. O nulo. O nulo faz o seguinte, a partir do momento que você apagou o registro pai, os registros filhos, ali no campo onde faria referência ao pai, ele é colocado nulo. Então vamos lembrar aqui. Eu tinha lá, funcionário Milton, ID 1. Todos os dependentes desse funcionário teriam no ID funcionário o número 1, mostrando que eles são dependentes do funcionário 1. Se eu estiver excluindo e tiver registrado lá que o meu relacionamento é para colocar nulo, setar nulo, né, como a gente fala, no momento que eu apaguei o pai, essa coluna, a coluna ID funcionário de cada registro vinculado a este que eu apaguei, vai ser configurado como nulo. Neste caso, ele não vai apagar o registro vai continuar lá, só que ele perde a referência a quem era o pai. Então, se você apagar por engano, alguma informação ainda se salva, que é a informação dos dependentes. Mas eu também não utilizo esse tipo de relacionamento. Eu utilizo esse último, que é a restrição que eu coloquei aqui. O que é esse restrito? No momento que eu tentar apagar o funcionário que possui dependentes, o banco de dados me retorna um erro. E aí, obviamente, eu tenho que tratar esse erro na minha aplicação. E por que eu gosto mais desse? Porque, ao menos até hoje, nos aplicativos que eu faço, é o que tem a relação mais comum. Eu não posso apagar um pai sem apagar os filhos. Eu não posso apagar nada da tabela de funcionário se eu tiver registro na tabela de dependentes ou em outras tabelas correlatas. Eu não posso apagar um cliente que possua pedidos. Eu não posso apagar pedidos que possuam itens, e assim sucessivamente. Então, a restrição é o tipo de relacionamento que eu mais utilizo. Mas, obviamente, você tem que pensar no seu cenário, na sua regra de negócio. Legal? Eu já mostrei um pouco disso aqui já nos vídeos de Entity, vou deixar linkado aqui também e faz parte da playlist. Mas futuramente eu trago configurações melhores para a gente utilizar cada tipo desses que eu mostrei aqui e a gente vê, vamos dizer assim, mais com a mão na massa. Beleza? Então por hoje é só, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, se inscreve no canal, deixa algum comentário em caso de dúvida, sugestão, etc. E nos vemos no próximo código.